Graça e paz, meus irmãos que me assistem nesse momento. Eu fico muito feliz de estar com vocês para nós compartilharmos a palavra de Deus. Nós estamos fazendo agora uma pequena pausa na nossa série de mensagens sobre os dons espirituais e as profecias, ministrada pelo nosso pastor Wagner, mas na próxima semana nós estaremos de volta aqui com a nossa série de mensagens. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever para ser abençoado com o nosso conteúdo, com as nossas mensagens, e também que você possa curtir o nosso vídeo e também comentar, porque isso ajuda muito o nosso canal e contribui para que possa ser divulgado para mais pessoas. O tema da nossa mensagem, irmãos, é Deus não faz parte da minha vida espiritual. E o texto básico que nós vamos ver se encontra em Deuteronômio, no capítulo 10, nos versículos 12 e 13. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Diz o seguinte: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Vamos orar, irmãos, para que Deus venha nos dar entendimento, para que nós possamos ouvir a sua voz nessa hora. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, e é de todo o coração, Senhor, que nós te rogamos que tu venhas falar conosco, nos dá entendimento, ilumina nossas mentes. Senhor, nós desejamos ardentemente a tua palavra, Senhor. Deus, que tu possa nos iluminar, falar conosco, o Espírito Santo de Deus, nos dá capacidade, nos capacita, nos direciona, para que possamos, ao final desse vídeo, ter compreensão mais clara da tua mensagem, da tua palavra. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar essa mensagem com algumas perguntas, alguns questionamentos. Irmãos, como nós lidamos com o nosso relacionamento com Deus? Nós já paramos para pensar a maneira como nós nos aproximamos de Deus? A verdade é que o pecado ele corrompeu a nossa vida de tal forma que, inclusive, a percepção que o homem tem, que o ser humano tem em relação a Deus também foi corrompido pelo pecado. De tal forma que é necessário que o próprio Deus venha intervir na nossa vida para que nós possamos, de forma clara e correta, nos relacionar com Deus. Diante disso, irmãos, eu quero fazer mais uma reflexão. Deus, ele faz parte da sua vida espiritual? Nós vamos ver nessa mensagem que Deus, ele não deve fazer parte da sua vida espiritual. Deus, ele não deve fazer parte da sua vida espiritual. No final dessa mensagem, você vai ter compreensão do que eu estou falando agora. Vamos para o texto, irmãos. O texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, ele se encontra no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Esse Pentateuco, Pentateuco é porque vem de penta, que é 5 livros. Esses 5 livros que Moisés escreveu é o núcleo da Torá, que é a lei judaica, que é a base da lei judaica. E nesse livro de Deuteronômio, Moisés ele está recontando para a geração nova sobre a história do povo de Israel desde a saída do Egito. Porque lá em Números nós vemos que o povo de Israel cometeu grave pecado diante de Deus, de incredulidade. E Deus castigou, fazendo com que o povo vagasse pelo deserto durante um período aí de 40 anos. Então Deus
castigou esse povo, e durante esses 40 anos que Israel esteve no deserto, Deus fez com que aquela geração incrédula morresse no deserto. E aí, depois, ao final desse período de 40 anos, só restou 3 pessoas. Foi Moisés, Josué e Caleb. Então, quando aquela nova geração está prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés precisa recapitular a lei. Por quê? Porque eles estavam prestes a entrar no meio de uma região que era povoada por nações ímpias, nações idólatras, nações que eram totalmente incrédulas e cometiam toda sorte de pecados. Então eles precisavam se submeter a Deus, serem rigorosos na sua devoção a Deus, na obediência a Deus. Justamente porque esse tipo de obediência, esse tipo de devoção era importante para o culto ao Deus verdadeiro. É por isso que Deus, lá em Levítico, enfatiza a questão da santidade. A santidade é o estar separado do pecado, das coisas mundanas, das coisas ímpias e dedicar-se totalmente e inteiramente a Deus. É estar separado, dedicado. Então, o povo de Deus, que deveria ser um povo santo, por ser um povo separado, dedicado exclusivamente ao Senhor, tinha que ter obediência total. Então, o texto que nós lemos agora de Deuteronômio faz referência a isso, porque um dos temas principais do livro de Deuteronômio é a necessidade de obedecer, de obediência. O povo precisava obedecer ao Senhor, para que por meio dessa obediência eles fossem um povo santo e separado. Obediência a quê? Obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Essa lei, esses mandamentos, eram tanto instruções práticas da vida em sociedade, como valores, como princípios, que existem até hoje para nós cristãos. Então, quando faz referência, por exemplo, ao mandamento não matarás, não é simplesmente você evitar cometer um crime. Não, mas é tudo aquilo que está por trás do mandamento não matarás, que são os valores, que são os princípios, que é o respeito à vida, que é você valorizar a vida. Então, temos que ser obedientes aos valores, aos princípios, aos mandamentos de Deus. Então, aquele povo de Israel estava prestes a entrar aí nessa região que era povoada por nações ímpias, nações idólatras, e havia necessidade de se regulamentar a obediência a Deus por meio da lei. E aí Moisés, ele recapitula toda a lei, toda a história do povo. Inclusive, para mostrar à nova geração de israelitas que eles tinham que evitar cometer os mesmos erros que os seus antepassados tinham cometido, de idolatria e de pecado. Então, diante desse contexto agora, que eu falei rapidamente para vocês, nós temos que ver o que Deus exige de nós, o que Deus quer de nós. Esse texto aqui, irmãos, ele é bem claro. Se você quiser algo mais claro que isso, é só você trocar Israel pelo seu nome. Você pode ler da seguinte forma: e agora, Everton, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que tu temas ao Senhor e por aí vai. Então, mais claro que isso é impossível, irmãos. Então, o que Deus exige de nós? Dentro desse contexto, nós podemos observar que Deus, ele exige de nós temor. Temor não é medo, irmãos. Porque medo é algo negativo, é algo ruim, é algo prejudicial, é algo danoso. Inclusive, medo ele é até uma patologia em determinadas situações. E quando a pessoa tem medo, a primeira reação dela é se afastar do objeto do medo, é se esconder daquilo que ela tem medo. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer que a gente se esconda dele, como Adão fez lá em Gênesis capítulo 3. Não, Deus quer que nós nos aproximemos dele. E isso é tão verdade, é tão sério, que ele enviou seu Filho Jesus para poder providenciar essa aproximação.
É por isso que lá em Hebreus nós lemos que nós podemos, através de Jesus, nos aproximar. Deus nunca quis a gente distante, longe dele. É o contrário, irmão. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Mas ele não quer isso. Então temor não é medo, irmãos. Temor é reverência, é respeito. Só que essa reverência, esse respeito, não é somente uma postura. Não é você chegar no templo e ter, aquela consciência, aquele reverência, aquele temor. Não, ele se manifesta, se expressa por meio da observância dos mandamentos de Deus. Quando você lê lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque a pessoa que é temente a Deus, ela é sábia, ou seja, ela sabe como viver. É uma pessoa sóbria. Ela sabe como se comportar, a sua conduta. E aí ela evita o pecado, porque ela teme a Deus. Ela sabe que quando Deus estabelece os seus mandamentos, não é simplesmente porque Ele é um Deus que só quer o nosso mal, mas os mandamentos do Senhor é para a preservação da vida, da nossa vida. Então, a pessoa que teme a Deus, ela sabe que ela precisa observar a lei do Senhor, que se ela não fizer isso, ela sofrerá consequências. E Deus não nos livra das consequências. Então nós lemos lá, por exemplo, em Salmo 119, no verso 11, ele diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a pessoa que é temente a Deus, ela obedece aos mandamentos do Senhor. O outro ponto, irmãos, que nós lemos lá em Deuteronômio, é andar. E esse andar significa você estar na companhia de outra pessoa. Quando você anda com alguém, significa que você compartilha do mesmo tempo, do mesmo espaço da outra pessoa. Significa que vocês têm comunhão, que vocês estão unidos, que vocês estão juntos. É difícil andar com alguém que você não concorda, que você não goste, que você não tem afinidade, que você não conheça. Você vai andar do lado de um estranho? Então você só anda com alguém porque você tem intimidade, porque você tem relacionamento, porque você tem interesses comuns, que você concorda. Então, quando você observa, por exemplo, Enoque, lá em Gênesis, no capítulo 5, versículos 22 e 24, você vê que Enoque andava com Deus, a tal ponto de Deus tirá-lo dessa terra e tomar para si. O patriarca Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, também era chamado como alguém que andava com Deus. E o próprio Abraão, quando Deus faz a aliança com Abraão, quando você lê lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, quando Deus faz a aliança, nós vemos que a aliança é um acordo entre duas partes, onde nesse acordo existem direitos e existem deveres. Então, quando Deus vai fazer a aliança com Abraão, Abraão logo de cara recebe logo a primeira exigência de Deus, da aliança. Qual é? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Olha aí, anda na minha presença. Então esse andar na presença de Deus indica viver de acordo com a vontade dele. Porque observa que o texto de Deuteronômio diz o quê? Anda onde? No teu caminho? Da tua forma, do teu jeito? Não, anda nos meus caminhos. Anda de acordo com o que eu estabeleci. E aí, irmãos, vem algo muito interessante aqui, que é a questão do amor. Do amor. No próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4 e 5, então o que diz esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse mandamento aqui, ele é tão importante, tão sério, que o próprio Senhor Jesus fez questão de repetir ele. Quando os fariseus chegaram, perguntavam para ele: mestre, qual é o mandamento mais importante?
que Jesus falou exatamente isso? Então, eu vou ler a referência de Marcos, porque nessa referência nós vemos que Jesus repete exatamente as mesmas palavras que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 29 e 30, diz o seguinte: Jesus respondeu, quando os fariseus perguntaram: Mestre, qual é o principal mandamento? Qual é o maior dos mandamentos? Aí a passagem diz: Jesus respondeu, o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Aí, irmãos, nós vemos aqui que amar para Deus não é meramente uma expressão, um sentimento. Para Deus não adianta você simplesmente verbalizar: eu te amo, Deus. Não, para Deus, irmãos, amor é algo muito mais sério, muito mais profundo. Amor, para Deus, irmãos, é obediência. Se você diz que ama a Deus, mas não lhe obedece, não é obediente ao que Ele coloca na sua palavra, se você diz que ama a Deus, mas não é obediente à vontade de Deus, você não ama a Deus. Diante de Deus, você não o ama. Isso, irmãos, é dito pelo próprio Cristo. Ele diz isso, irmãos. E está claro, para Deus, amor é obediência. Não é simplesmente você cantar e dizer que ama a Deus. Você tem que obedecer à vontade de Deus, obedecer os mandamentos, obedecer ao que está escrito aqui na sua palavra. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 15, 21, 23 e 24. Olha o que Jesus diz, irmãos. Olha só. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha, irmão, está aí, Jesus mesmo está falando, irmão. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esse guardar não é só memorizar ou decorar. Não, irmãos, para Jesus guardar o mandamento é obedecer. É por isso que ele fala lá em Mateus, no capítulo 7, lá, ele diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então, para Jesus, guardar o mandamento é praticar, é obedecer, é pôr a mão na massa, é fazer. Então, é esse tipo de amor que Deus quer de nós. Um amor que se traduz em obediência. E por último, servir ao Senhor. Esse servir, irmãos, ao Senhor é você dedicar a sua vida a Deus. É você entregar e consagrar a sua vida ao Senhor. Servir ao Senhor é aquilo que Paulo diz. Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 também diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Deus, servir a Ele, irmãos, é muito mais que meramente fazer determinada atividade, executar determinada situação, determinada coisa. É mais do que só fazer eventos. Servir ao Senhor é você dedicar sua vida a Ele, é você entregar sua vida ao Senhor, é você viver em função de Deus. E aí, irmãos, quando nós voltamos lá para Deuteronômio, nós lemos no início, nós vimos que essas exigências de Deus, elas têm que ser feitas de uma determinada forma, de uma maneira específica. Não pode ser de qualquer jeito. Qual é essa maneira, irmãos? Diz: vocês têm que temer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor como?
de todo o coração e de toda a alma. Lembra lá o que Jesus falou? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando nós lemos isso, nós temos que entender que essa forma de dizer é um recurso linguístico que a Bíblia utiliza para enfatizar uma ideia. Então não quer dizer que nós temos 4, 5 partes, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, da tua força. Então eu tenho um coração e uma alma. Não é assim. Mas quando nós lemos de todo o coração, de toda a alma, porque na Bíblia coração e alma é a mesma coisa, irmãos. O coração que diz aqui não é o órgão físico. Não, o coração aqui é a sede das emoções. É o centro da alma, que envolve o intelecto, que envolve a vontade, as emoções. Então essa alma, quando ele diz de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, quer dizer que a gente tem que adorar, amar, servir ao Senhor, temer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, com todo o nosso ser, com tudo o que nós somos, com a totalidade do nosso ser, irmãos. Que é exatamente o oposto do que nós fazemos. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um movimento que está crescendo que diz que nós podemos ser espirituais sem necessariamente nos relacionarmos com Deus. É possível você acreditar no transcendente, no místico, que você pode tranquilamente acreditar que existe um plano espiritual sem necessariamente acreditar ou ter fé em Deus. Então, eu posso ter uma espiritualidade sem necessariamente ter um relacionamento com Deus. E sabe, esse tipo de pensamento é resultado de uma determinada filosofia de vida que está invadindo as igrejas, que é esse coach. Quando a gente fala de coach aqui, irmão, a gente não está criticando a questão do coach em si. Ele é bom para determinadas coisas, uma área empresarial, para administração, enfim, para várias situações. Mas eu não posso misturar esse tipo de filosofia com a palavra de Deus. São incompatíveis, irmãos. Não são compatíveis. Então, o que essa teologia de coach fala? O que esse pensamento de coach fala? Que a vida é igual a uma mesa. Que a vida é igual a uma mesa. Então, a mesa ela é composta de vários pés, que a gente também chama de perna, né? Então, a mesa aqui tem várias pernas. E aí, o tampo da mesa é a vida. E os pés ou as pernas da mesa são as áreas da vida. Então, para que a minha vida esteja perfeitamente equilibrada, eu tenho que alinhar as áreas da minha vida. Então, olha, tá vendo? Minha vida ficou desequilibrada. Então, eu tenho que alinhar a área espiritual, a área financeira, a área emocional, a área familiar e a infinidade de áreas aí. Então, eu tenho que, para ter uma vida equilibrada, eu tenho que alinhar os meus vários pés. Só que aí que está o problema. Por quê? Porque eu acabo fazendo o meu relacionamento com Deus como se fosse apenas uma área espiritual da minha vida. Então eu pego Deus e enfio lá na área espiritual e pronto. Depois eu não tenho mais relacionamento com Deus com nada. Aí eu me viro nos 30 para organizar minha vida emocional, para organizar minha vida familiar, para organizar minha vida financeira. E aí eu também vou e me relaciono com Deus. É por isso que eu falei no início da mensagem que Deus não faz parte da minha vida espiritual. Por quê, irmãos? Porque Deus ele não quer ser o Deus da vida espiritual. Deus não quer ser o Deus somente da área espiritual. Deus quer ser o Deus de tudo, irmão. Da área familiar, da área emocional, das finanças, da educação. Deus quer ser o Deus de tudo, meu irmão. Deus tem que ser o teu primeiro pensamento ao acordar, tem que ser o último pensamento para dormir. Você tem que pensar em Deus em toda hora, você tem que estar com Deus todo o tempo, você tem que ter consciência da presença de Deus 100% do seu dia. Você não pode resumir a tua vida com Deus a uma hora só de oração ou de leitura bíblica, irmão. Deus ele não tem que fazer parte de vida espiritual de ninguém. Deus tem que fazer parte da vida, da tua vida. É por isso que ele fala.
Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, irmão. Deus não quer ser simplesmente uma válvula de escape, que a gente recorre a Ele toda vez que a gente precisa de alguma coisa. Deus não quer apenas que a gente se refira a Ele e busque a Ele só para conseguir alguma coisa. A gente tem que buscar a Deus, a presença, a vontade do Senhor e se relacionar com Ele, irmãos. Deus, Ele é um ser pessoal, Ele quer relacionamento. Para de buscar Deus só quando tu precisas. Para de buscar o Senhor só quando tu acha que é importante, que tu acha que é necessário. Para de buscar o Senhor só por causa de uma cura, só para conseguir um emprego. Para de buscar o Senhor só para conseguir uma casa, só para conseguir um carro. Para com isso. Não faz Deus simplesmente algo que faz parte da tua vida espiritual e pronto, meu irmão. Deus quer ser Deus da tua vida. Esse é o ponto que eu quero chegar. Deus não quer fazer parte da vida espiritual porque Ele quer tudo, irmão. Ele não quer só uma parte. Não adianta eu pego a minha Bíblia, eu leio, eu faço uma oração, mas eu não vivo, eu não pratico, eu não levo Deus em consideração. Não adianta eu ir para o culto no dia de domingo e ser desonesto. Não adianta eu orar 1 hora e não praticar o perdão. Não adianta eu ter um momento com Deus devocional e não vivo como um cristão verdadeiro. Eu vivo de qualquer maneira, eu bebo, eu fumo, eu vivo uma vida desregrada. Irmão, entenda uma coisa, um pouco é nada. Metade é nada. 70% é nada. Irmão, é melhor que você não dê nada para Deus do que você dar o que sobra, do que você dar 10%, 20%, 50%. Deus quer a nossa vida por inteiro, irmãos. E aí eu finalizo com essa frase da Rábia, que diz o seguinte: se eu te adorar por meio do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Irmão, tome uma decisão radical de viver a sua vida para Deus, sem nenhuma reserva. Entrega a tua vida ao Senhor e viva por Ele e para Ele. Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado ao teu coração, meu irmão. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Fique na paz, irmão. Que Deus te abençoe e guarde você em nome de Jesus. Amém.